Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar nossa leitura na Palavra de Deus. Já foi feita aqui a leitura pela nossa irmã e nós vamos seguir atentando para o texto bíblico. Hoje nós iremos falar sobre o que Jesus semeia. Então, tendo despedido, aliás, é 13h36, está aí. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele e seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Graças a Deus. Queridos, na mensagem passada, nós falamos sobre o verso 34 e 35, que Jesus, ali é um adendo do texto, e hoje nós vamos falar sobre o que Jesus semeia, o que Jesus semeava. Está aí no texto, o que Jesus semeia. É muito interessante os irmãos entenderem, o Salmo 126, verso 5, nos dá a ideia do que é o semear, à luz da Bíblia, né? Quando você lê este Salmo 126, 5, aí os que semeiam com lágrimas, em alegria ou com júbilo, ceifarão. Então, há sempre recompensa em quem está semeando alguma coisa. Gálatas 6:7, a Bíblia diz que de Deus não se pode escarnecer, que aquilo que o homem semear é o que ele irá colher. Então, compreenda que a Bíblia está falando desta semeadura. Marcos, no capítulo 4, verso: eis que o semeador saiu a semear. Então veja bem, quando a gente fala de semear, há dois tipos de semeadores: há o semeador do bem e há o semeador do mal. Eu coloco aí que há pessoas de todas as maneiras semeando, está aí no próprio texto. Há pessoas sinceras que estão semeando, mas há pessoas falsas que também estão semeando. E quando você olha para a Bíblia, nós poderíamos enumerar vários, mas eu quero apenas pontuar alguns, como por exemplo, Caim, o primeiro homem a semear o homicídio, a semear a maldade, a semear o ódio, a semear a inveja, foi Caim. Caim é o protagonista daqueles que semeiam a maldade. E é tão ruim quando se toma o exemplo de pessoas que semeiam o mal, porque quando você olha para a família de Caim, você vê o Lameque dizendo: eu matei um homem por me ferir, eu matei o homem simplesmente porque ele queria matar, e vem da família de Caim. Tem pessoas que semeiam o bem, mas tem pessoas que semeiam o mal. E quando você lê 1 João 3,12, a Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Então existem pessoas que estão no mesmo espírito de Caim, semeando ódio, semeando a inveja, semeando a frustração. Veja que Caim se sente porque ele via que Deus estava mais tendente ao lado de Abel. Mas Deus disse: se tu procederes direito, tu não serás rejeitado. Então ia depender da maneira que ele estava procedendo. Mas uma outra pessoa que nós podemos observar, que semeava o bem e depois semeava o mal, era Labão. Se vocês atentarem para Balaão, quando você pega Números capítulo 25, 1, 2, você vê que ele estava profetizando bênção, no capítulo 23, 24. Só que no 25, ele incentiva as mulheres moabitas a trazerem o mal para o povo de Deus. Está lá no capítulo 25, verso 1 e 2. Note que ele começa a levar essas mulheres, olha aí, as mulheres moabitas, ele procura levar para a relação com os israelitas
e causa o maior estrago no meio do povo de Deus. Veja que Balaão é um instrumento do diabo, ele é profeta e ao mesmo tempo é instrumento do diabo para semear contenda, para semear desgraça, para semear a maldade. Mas para os irmãos também observarem, teve um rei em Israel chamado Acabe. Quando você lê do capítulo 17 até o 22 de 1 Reis, você vai ver a história desse ímpio rei. A Bíblia diz que por causa dele e dele se casar com uma mulher que não valia nada, Jezabel, ele trouxe o pior estrago para o povo de Deus: idolatria, cultos pagãos, imoralidade, falsos profetas, culto falso. Então perceba que um homem mau, um homem sem caráter, um homem sem Deus, ele pode semear muitas coisas ruins. Isso é só um exemplo. Quando você volta para Jeroboão I, é um outro exemplo daquele que semeia culto que não presta. Jeroboão I, nós sabemos claramente à luz da história bíblica que ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém, aqueles que estavam seguindo o próprio rei. Aí a Bíblia diz que ele fazia o seguinte: criou um altar para que ninguém fosse a Jerusalém, e aquele altar ele adorava bezerro, ele adorava coisas idólatras, ferindo a própria palavra de Deus. Então ele introduziu o culto que não prestava. Às vezes a igreja é boa, às vezes o trabalho é bom, aí de repente surge irmão que vem com um culto velho que não é o nosso culto. Não é assim? Surge um irmão que vem com um culto, aí de repente aparece com o culto do bezerro, de repente aparece com culto. Ele trouxe todo tipo de falso sacerdote, colocando do mais baixo do povo para oferecer a Deus. Isso aqui eu abro um parêntese, que nós temos que ter cuidado com que tipo de pessoas estão semeando nos nossos altares, nas nossas teologias, nas nossas igrejas. Porque nem todo mundo, irmão, é fonte pura. A Bíblia diz em Tiago que de uma mesma fonte não pode sair o quê? Água doce e água. É impossível você ser um homem de Deus, santo de Deus, e ser fofoqueiro, ser falso, ser mentiroso. É impossível você ser um homem de Deus e da sua boca sair bênção e sair maldição. Ou você é uma coisa ou você é outra. E crente que é semeador de Deus, ele só semeia o que é bom. Ele só semeia o que é bom. Quando você vê crente semeando o que é bom, irmão, é coisa boa. Crente saudável não tem como ele semear o que não presta. Ele só vai semear o que é bom. Ele não vai destilar ódio, ele não vai semear contenda, ele não vai semear inveja, ele não vai trazer culto velho para a igreja de todo jeito. Agora, crente que é saudável é terra boa, é fonte boa. Porque Deus ama isso, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Me parece que é Provérbios 6, se não me foge a memória. Está bem aí. Olha o que Deus abomina, não é isso? 6:19, está bem aí. Vamos colocar 16, coloca aí na tela, irmão. Olha aqui, 16, estas 6 coisas. Olha aí, anote isso. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha, nós sabemos que Deus é pureza, Deus é santidade, Deus é verdade, Deus é amor. Mas veja que Deus aqui está dizendo que Ele odeia. Volta lá, meu filho, para eles verem que não sou eu. Deus odeia. E a outra coisa que Ele faz? Abomina. Só quem está no culto, vamos lá. 2 coisas que Deus faz: Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdade. Mas o texto diz que Ele faz o quê? Odeia. Abre a boca e diga com força para tu lembrar disso. Odeia. Odeia. E diga: Ele abomina. Pronto. Agora vira para o teu irmão e diga bem nos olhos dele: Ele odeia e Ele abomina. Para tu, quando tu vê o irmão, agora tu vai ver. Agora tu vai entrar no que tu falou aí. Vamos, pode passar. Aí ele vai dizendo aqui, verso 17. O que Ele abomina e Ele odeia? Olhos altivos. O que? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue
inocente. Pode passar. Deus abomina e odeia o coração que maquina pensamento perverso. Tem irmão que ele é crente, ele está aqui na igreja, ele está em casa, mas o coração velho dele é perverso. Ele fica pensando coisas. Ei, irmão, será que o pastor Zé está fazendo na hora dessa? Coração velho não vale nada. Porque a Bíblia diz em Tito 1,15: tudo é puro para os... Irmão, quem tem coração puro não anda pensando maldade. Quem tem coração puro não tem língua mentirosa. Porque em Mateus 15:19 a Bíblia diz que é do coração que procede os maus pensamentos, adultério, prostituição, mentira. Tudo vem de um coração velho podre. Então veja bem, olha, maus pensamentos, morte. Daí, vamos voltar lá para o texto. Deus abomina, Deus abusa. Olha aí, lá pro provérbio, meu filho. Agora o 18, 6:18, bora. Olha aí, coração que maquina pensamentos. Pronto, pés que se apressam. Tem irmão que o pezinho dele não é ligeiro para evangelizar, mas para levar uma fofoca ele é nota 1000. Ele é um corredor veloz. Nem o Bolt, como é o nome do homem? Nem o Bolt ganha dele, porque os pezinhos correm para levar uma fofoca. Você não vê ele em evangelismo, você não vê ele em trabalho, você não vê ele em hospital, mas na hora que tem a fofoca, quem te contou, irmão? Foi o irmão fulano. Pés que se apressam para o mal. Romanos 10 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vai aí, verso 19, olha aí o verso 19. A testemunha é o quê? Falsa, que profere o quê? Agora a última. Volta lá, meu filho. A última é o quê? E o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Então eu não quero ser semeador de contenda, eu não quero ser semeador de maus pensamentos, eu não quero ser semeador da maldade, eu quero ser semeador da paz, da verdade, do amor. Só quem quer ser bom semeador. E eu tenho um recadinho, está em Provérbios 22:8. Eu tenho um recadinho para quem gosta de semear fofoca, contenda. Olha aí, irmão. O que semear perversidade, o que ele vai ganhar? Pronto. E com a vara da sua própria indignação, ele será o quê? Então tem irmão que diz assim: eu orei e o irmão morreu. Não, é porque a Bíblia está dizendo que se ele é um semeador de males, ele vai colher o quê? Males. E a vara da indignação dele vai fazer o quê com ele? Vai extinguir ele, vai matar ele. Então, queridos, prestem bem atenção, vamos voltar para lá. Aí você pode observar na nossa introdução aí, que tem pessoas que semeiam mal. E aí você tem vários exemplos. Você tem, por exemplo, Judas. Quem foi que entregou a joia, a coisa mais bela do mundo, para ser crucificado? Quem foi que entregou? Judas. Agora eu pergunto, olha para mim aqui. Uma pessoa de bem, cheia de Deus, cheia de paz, cheia de verdade, cheia de amor, que não gosta de fuxico, que a língua é pura, ele faz o mal? Mas por que Judas entregou Jesus? É porque ele estava predestinado? Não. Quando você lê João 13:2, coloca aí na tela. Por que ele vai entregar Jesus? Está aí. Pronto, está aí, pastor Macedo. E acabada a ceia, tendo já o quê? Pronto. Irmão, não tem nada de predestinado. Tem irmão que diz assim: irmão, pastor, eu sou ruim assim, me arruma um psicólogo. Psicólogo? Mentiroso, mentirosa, fofoqueiro, que agora está assim. Não é porque eu tenho um distúrbio da língua grande, né? Distúrbio da falsidade. Agora estão pegando essa moda, não é assim? O irmão não tem controle, é brigador, quer puxar faca. Aí depois ele vem: ô pastor, é porque eu sou colérico, eu sou bipolar. É o diabo em tu que está aí, negócio de bipolar.
Está aqui, irmão, olha para cá, irmãos. Eu pergunto, olhe para mim aqui. A Maria está lá em Lucas 10, se sentava para ouvir o mestre. Muitos diziam: este é o Filho de Deus. E o que Judas dizia? Merece morrer. Esse aí tem que morrer. Mas por que ele dizia aquilo? Hein, pastor Júlio, por quê? O diabo, irmão, ele deu brecha, ele já não prestava. E o diabo entrou nele. Lá em João 12, quando a mulher derramou o perfume em Jesus, o que foi que ele disse mais os outros? O desperdício. Olha, irmão, é desse jeito. Quando você vê um crente, irmãos, olhe para cá. Eu não falo mal de trabalho de ninguém, eu não critico o trabalho de ninguém. Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos aproximadamente 10 campos. Aqui estão os pastores. Os pastores aqui nunca me viram. O pastor fulano de tal está lá no campo, tal, o campo dele não presta, o meu aqui presta. Eu trabalho melhor do que ele. Porque se eu fizer isso, eu estou cheio do diabo. Quem é puro, irmão, é puro em qualquer lugar. Então veja bem, a gente só pode semear o bem se Jesus estiver dentro de nós. E nós não estamos cheios do diabo, nós estamos cheios de Jesus Cristo. Quem está cheio de Jesus aí, diga glória a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Por que eu vou semear o que é bom? Porque Jesus já semeou o que é bom dentro de mim. Aí quando você lê Mateus 13, 23, olha, observem bem. A quem não tem raiz, pode dar coisa boa? Não. Quem está só na camadinha de areia, que é pedra, pode dar coisa boa? E quem está entre o espinho, pode dar coisa boa? Pois essa semente caiu nesses três, mas nenhum prestou. Agora, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e o outro 30. É só produção boa, porque a palavra está viva dentro dele. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós somos semeadores que agora seguimos o maior semeador. Jesus nunca semeou nada de ódio, Jesus nunca semeou maldade. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia. Tudo que saía da boca de Jesus era só para edificar. Quando você lê João 6, 63, ele disse: na verdade a carne para nada presta. Está aí, olha, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada, mas as palavras que eu vos digo, elas são o quê? Elas são Espírito, e Jesus só dizia palavras para gerar vida. Ele era o semeador da vida, ele era o semeador da liberdade, ele era o semeador do amor, meus irmãos. Quando você lê Lucas 4, 18, 19, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para evangelizar os quebrantados de coração, a trazer liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus estava em Jesus. Jesus era o semeador da liberdade, Jesus era o semeador da vida. Aonde tinha morte ele chegava e dava vida. Em Lucas 7, chegando a viúva de Naim, ele fez o quê? Ele deu vida. Na casa de Zaqueu, escute bem, na casa de Zaqueu, quando Jesus chega na casa, aí o pessoal diz: olha com quem ele come, olha com quem ele bebe, olha com quem ele está sentado. Lá e você lê em Lucas 19:10, Jesus abre a boca e diz: este é filho de Abraão, e ele também precisava de salvação, porque eu lhe dou a vida. Então Jesus Cristo é quem nos dá a vida, irmão. Ele semeia esta vida, ele traz essa vida. Então é muito interessante. E aí cada crente aqui, você quando sair daqui hoje, você for para a sua casa, seja um semeador de Jesus. João 15,16, como é que ele diz? Quem está lembrado? Bem simplesinho esse versículo. Diga: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então pronto, se a palavra entrou, olha para cá que você entendeu o mistério. Se a palavra entrou, você vai dar fruto, não é ortiga não.
Se a palavra entrou, você vai dar fruto, não é espinho não. Se a palavra entrou, aonde você chega, você leva vida. Se a palavra entrou, aonde você chega, você leva liberdade. Se a palavra entrou, aonde você chega, você leva a paz de Cristo Jesus. Porque em João 14, 27 ele diz: deixo-vos a paz. Quem é instrumento aí só para semear o bem, só para plantar coisa boa. Oh, irmão, oh, mas é bom. Oh, irmão, mas é bom a gente chegar na casa de uma pessoa e ser um instrumento de prosperidade. A Bíblia diz em Gênesis 39 que José chegou na casa de quem? De Potifar. E o que aconteceu depois da chegada dele? Tem irmão que quando chega num bairro, o bairro se acaba. Não é assim? Tem crente, irmão, que na congregação ele acaba a congregação. Tem pastor também, não é aqui dos nossos não, mas tem pastor também que aonde ele chega, morre tudo. Os crentes se acabam, muda de igreja. Tem um problema, porque quem é semeador de Jesus, ele leva paz, ele leva amor, ele leva prosperidade, ele leva vida. Irmãos, isso aqui é muito importante que nós vamos pregar hoje aqui. Preste bem atenção, vamos voltar lá para o texto. Vocês observaram uma coisa lá em Mateus 13, 36. Observem bem uma coisa, isso aqui é muito interessante, essa passagem bíblica. Jesus despede a multidão, vai para casa. Quando ele chega em casa, os discípulos parecem que não entenderam a parábola de quê? Do joio. Olhe bem uma coisa, olhe bem para cá. Se vocês analisarem, eu pergunto aqui à igreja, eles entenderam ou não a parábola? Não entenderam. O que vocês acham? Olha, todas as outras parábolas eles entenderam. A parábola da mostarda, eles perguntaram? A parábola do tesouro, eles perguntaram? A do semeador, eles perguntaram? Por que eles só perguntaram a do campo? A do joio e do trigo? Olhe para cá. Eles ficaram impressionados porque Jesus usou nessa parábola a verdade e a falsidade. Eles ficaram chocados porque Jesus disse algo que mudou e impactou as ideias deles. Todo falso, quando tu começa a pregar, ele sabe que é falso, mas ele se contorce. Ou ele foge, ou ele faz que vai no banheiro, para não admitir a verdade que está sendo dita. No meio dos discípulos tinha um falso, mas os discípulos também não eram sinceros ainda. Eles queriam seguir a Jesus por grandeza. Quando Judas encabeçou a conversa, todos foram na conversa de Judas. E Jesus estava falando, escute bem, Jesus estava falando uma verdade que chocou eles. Quando Jesus disse assim: o reino de Deus na terra sempre vai ter duas misturas. Sempre. Vou logo dizer para vocês. Pode ser o pastor mais perfeito, mais santo, mas aonde ele trabalhar e aonde ele pregar, ele tem que trabalhar com duas misturas. E quais são as duas misturas? O trigo e o joio. Eu vou melhorar. Filhos de Deus e filho de quem? Do diabo. Jesus não usou de etiqueta. Quem está falando aqui é Jesus. As pessoas, Jesus aqui não teve educação fina. Ele disse logo, olha, é o seguinte, ele dá 4 ideias.
Porque um dia desse uma pessoa estava pregando dizendo que Jesus não gastava tempo explicando. Ele coloca 4 explicações. Ele explica o que é o mundo, ele explica o que é o Filho de Deus, ele explica o que é o diabo e ele explica o que é a colheita eterna. É aqui, irmão. Isso aqui é pesado. Quando chegou em casa, os discípulos disseram: Jesus, explica-nos a parábola do joio e do campo. Pelo menos tem uma vantagem aqui nos discípulos, que eles queriam uma explicação. Porque tem irmão que não quer explicação de nada. E quando a gente começa a explicar um texto bíblico, ele começa a dormir. Porque ele não quer explicação. Tem deles que dizem assim: rapaz, o pastor ali fica com o negócio de explicar, eu quero é poder. É por isso que tu não presta. Que tu não queres o quê? A explicação. Salvação não é coisa de doido. Salvação é uma explicação do projeto de Deus. Quando você lê Atos 8, a Bíblia diz que o Filipe falou para quem? Para o eunuco: entendes o que tu lês? Ele diz: como? Se ninguém me explica. Aí parou o carro e ele sentou. E a Bíblia diz: e abrindo as Escrituras. Eita, glória a Deus. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui esta noite. Eu estou esses dias sempre falando sobre os mistérios de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mistérios de Deus não se revela para quem não busca. Mistérios de Deus, pastor Pádua, não se revela para quem não quer a explicação. Você tem que entender por quê. Você já viu como é que Daniel fica diante das visões? Foi tão pesado que tinha hora que Daniel caía e o anjo fortalecia quem? Daniel. Teve até um momento que Deus chegou e disse: Daniel, já chega, tu está muito fraco e aí a mente tu está, sela o livro. Sela o livro, porque mistérios de Deus é coisa séria. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os discípulos fizeram uma coisa certa, eles foram na fonte. Quando você tiver uma dúvida, quando você tiver um mistério não explicado, quando você tiver uma palavra não explicada, a fonte revelatória quem é? É Jesus. Eles foram até Jesus e eles disseram: explica-nos. Se você quer a explicação, a fonte é Jesus. Lucas 24, 45, a Bíblia diz: e abriu-lhes o entendimento para entender o que? As Escrituras. Olha como isso aqui é pesado, olha para cá. Isso aqui é pesado. Você pode fazer teologia onde você quiser. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser. Mas se você não falar com o dono da fonte, se você não pedir o dono da fonte, se você não chorar diante do dono da fonte, se você não conhecer quem é o revelador da palavra, eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Só quem exalta a Deus. Olha, irmão, uma coisa. Irmão, tem gente que é ateu, tem gente que lê Bíblia como se fosse lendo um jornal. Tem até pastor e tem irmão que está lendo a Bíblia e está dormindo e cochilando. E aquilo ali é uma leitura para bater meta. Agora é diferente de quem vai para a Bíblia e quando não entende, Espírito Santo me revela. Espírito Santo me toca aqui. Eita, glória a Deus. Eu li um autor que ele dizia: se você for orar salmos de joelho, não é assim. Por exemplo, tem irmão que eu vou ler salmos, aí ele pega, isso eu aprendi com esse autor, mas é uma coisa importante, irmão, preste bem atenção. Você pode observar o seguinte: se você pegar o salmo, vou começar aqui com o salmo 23, vamos lá. O Senhor é o meu
pastor. Não é assim não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nem. Não. É de joelho, abra a Bíblia. Senhor, tu és o meu. Tu és o pastor que guiou Israel. Conduziu Israel pelo deserto. A tua palavra diz em Isaías que como cordeirinhos o Senhor coloca os seus filhos nos braços. Deus, seja meu pastor. Eita. Deus me guia. Deus me sustenta. Aí você vai orando com os salmos. Não é citar salmos. Explica-nos. Vocês já imaginaram se toda a igreja hoje, se todos os pastores chegassem aqui no culto: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero aprender mais dessa Tua palavra, eu quero mais da palavra. Seria diferente. Eu li um teólogo que diz que hoje está tão raso que as pessoas dizem assim: a Bíblia é a revelação. Eles vão dar conceito da Bíblia. Não é assim não. Tem gente que pensa que a revelação, a Bíblia é a revelação. Não, quando ele diz a Bíblia é a revelação, que fica dando a revelação de Cristo. Porque ninguém conhece Cristo se não for pela revelação. Quem és? Atos 9. Paulo gritou: quem é que está falando aí? Ele disse: eu sou Jesus. Revelação. João 11, 12, veio para o que era, e os seus não receberam. Mas tantos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos quantos creem no seu nome. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você quer saber a explicação correta? Fale com Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 2, 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Tendo com a ideia de Jesus no sentido contrário. Porque se vocês observarem, irmão, um discurso desse aqui é pesado. Aqui Jesus não usou simbolismo, aqui Jesus não usou, aqui Jesus foi direto. Explica para nós. Aí Jesus disse assim: o que semeia a boa é quem? É o Filho do homem. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Irmãos, Filho do homem é um termo usado no livro de Daniel para falar de Jesus como Messias. Ele estava dizendo: quem semeia esta palavra é o Messias. Aqui não é qualquer pessoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus, semeando a boa semente. Aí agora, observem bem, ele começa dizendo que o Filho do homem semeia a boa semente. A palavra semente no texto original é esperma. Esperma quer dizer vida. E quando você olha para a palavra, escute bem, porque agora Jesus quer mostrar que o filho do diabo não tem semente do evangelho. Diga isso comigo: o filho do diabo não tem semente do evangelho. Se ele não tem semente do evangelho, primeiro, ele não é filho do reino. Segundo, ele não é transformado. Terceiro, a natureza é a mesma. Quarto, ele não tem vida, ele está morto. Quinto, ele parece com crente, mas ele não é crente, porque ele é filho do diabo. Agora quem tem semente. Irmão, Jesus não fabrica diabinho, Jesus fabrica crente. Olha para cá, Jesus não fabrica imitador de diabo. Quando ele joga a semente em você, ela explode dentro de você, ela germina dentro de você. Eita glória, quem glorifica a Deus? Quando você lê 1 Pedro 1,23,
Olha o que ele diz: sendo de novo gerado. Ó, nasceu de novo, sendo de novo, não de semente corruptível, mas da semente. Olha para cá, preste bem atenção. A semente, quando entra, olha, sendo de novo gerado. O que é que gera a criança? O que é que faz a criança gerar? É o esperma. Olha para cá, Jesus usou a mesma palavra. O que é que gera a crente? É a semente dele. Jesus pega a semente dele e joga em você, para que você não seja feito filho do diabo. Porque quem é diabo tem um pai que é o diabo. Quando você vê um crente da fofoca, um crente da zanga, uma irmã que senta no banco e faz assim para a outra cair, é filha do diabo. Ela não é da Assembleia de Deus, ela é filha do diabo. Irmão fofoqueiro, irmão que vai na casa do outro para espalhar desgraça, é filho de quem? É do diabo. Porque, escute bem, só tem dois tipos de gente na terra, meus irmãos: filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui esta noite? Eita glória, levanta a tua mão e dá glória, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 8,15: Ele ainda envia o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. Olha para cá. Quando a semente entra, lá vai, olha para cá. A semente entra, ela explode e gera o que dentro de você? Vida. Vamos lá, gera o que? Vida. Depois que ela gera vida, pastor Balbino, ela vai gerando vida, ela gera transforma. E qual é a evidência da transformação? Hein? É o quê? Fruto. Olha para cá. Qual é a mudança? Qual é a evidência da transformação? Qual é? Hein? Dá o quê? Dá fruto. Gálatas 5, 21, 22. Mas quando você vai para Mateus 7, me parece que é o 13, né? Pelos frutos. Então você sabe pelo fruto quem é filho de Deus. Não, irmã, é porque isso aí é o temperamento dela. É não, diga para ela: não, filha, é não. Tu já tem teu paizinho. Quando chegar na tua casa, irmão, não gostei da festa. Eu sei quem é que está falando bem aí. Quem é, irmã? É o velho, não é assim? Pode dizer para ela, irmã, não tem medo não. Quando você vê um irmão puxar a faca para o outro, brigar, é o Espírito Santo que está agindo nele, é o Espírito de Deus que está agindo nela. E a irmã que sai da casa dela para falar mal da outra, é o Espírito Santo na vida dela. E o irmão que glorifica aqui e anda de terno e depois está na maior falsidade, é o Espírito Santo na vida dele? É não. Está lá em João 8,44. Quem é o pai da mentira? Quem é que se disfarça? Aí Jesus, irmão, está tudo aí, não sou eu não, é porque às vezes o irmão pensa, é porque é o pastor Zé. Irmão, semente tem que ter transformar. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em, é o quê? Se alguém está em Cristo é o quê? Se ele mentia, vamos lá, bem forte, se ele mentia, se ele roubava, se era fuxiqueiro, se era bom de briga, agora é nova criatura, porque foi sepultado, ressuscitou com Cristo. Olha aí Gálatas 1,18, só para vocês observarem, coloca aí, Gálatas 1,18, vamos lá, olha aí. Tiago, aliás, Tiago, não é Gálatas, Tiago 1,18, observem bem o que o Tiago diz. Olha, lê aí vocês, só para não dizer que sou eu. Lê aí, como é que diz? Segundo a sua vontade. Ei, preste atenção. Segundo o quê? Olha para mim aqui, olha para mim. O crente é gerado segundo a vontade de quem? Aí ele nos gera para o quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmão, vocês sabiam em Romanos 8,29 que a Bíblia diz que Ele nos predestina, nos cria para sermos conforme a imagem do Filho do seu amor. Então, se eu vou ser conforme Jesus, eu vou ser filho do diabo? Não. E por que os discípulos foram mexer?
Observem bem aí. Ele diz assim, olha, ele diz da seguinte maneira: os filhos que têm a minha palavra são transformados, tem evidência de que o fruto está neles. Mas, quando vocês perguntaram o que é, ou quem é o semeador, sou eu. A semente é a palavra. A semente é a palavra. O campo é o quê? É o mundo. Aqui você tem uma terceira coisa. Digam comigo: conscientização. Bem forte, conscientização. Que provoca. Olhe para cá. Jesus estava dizendo o seguinte. Ele estava dizendo que a igreja não é o campo. Isso aqui nós estamos nos esquecendo. Pastores, hoje Deus falava comigo nessa palavra, que nós dirigindo o culto, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Isso Deus falava hoje comigo. Se você pega a sua Bíblia, vai para o culto, só crente, a semana toda crente, você não está trabalhando para Jesus. Porque é o seguinte, o trabalho de Deus não é ganhar ovelhas que já são salvas. Ele deixa quanto no redil? E vai atrás de quem? De uma. Esse é um problema. Hoje, quando eu li esse texto, foi tão forte até para mim. Se nós ficamos apenas dentro do templo, nós não estamos cumprindo o ID de Jesus. E nem estamos fazendo a obra de Deus. A igreja tem que mudar. Nós, pastores, temos que mudar. Jesus disse assim, olha o que ele diz. Coloca o versículo para não dizer que é coisa da minha cabeça. Coloca o 38. Nós estamos dirigindo o culto, não ganhando almas. Nós estamos dirigindo o culto, não evangelizando. Nós estamos dirigindo o culto, não plantando igrejas. Jesus disse o que aí? O campo é o quê? É o mundo. E o problema nosso é que com essa coisa, há duas coisas que acontecem aqui. Uma, o perigo de nós nos tornarmos exclusivistas dentro do próprio templo. Nós somos a melhor igreja, nós somos a melhor religião. E a questão absoluta, Jesus está mostrando aqui para a igreja e para os discípulos. Isso aqui era tão sério que a igreja primitiva, ela nunca ficou paradinha num lugar só. E eu conversando com aquele parente do Gunavingre que esteve aqui, ele disse para mim, pastor, os pioneiros, eles não se iludiam com igreja grande ou tamanho de igreja. Eles ganhavam as pessoas aqui para Jesus. E quando viam que elas estavam plantadas, eles já queriam ir para outros lugares para abrir outras igrejas. Vocês podem observar hoje que isso aqui se tornou patrimônio para poder religioso. Eu me prendo nisso aqui e coloco os crentes como os meus valores e eu não evangelizo. Eu não saio mais atrás de ninguém que está lá fora. E também, isso é para mim, pastor, e também para vocês. Tem crente aqui que não evangeliza ninguém. Vocês sabiam como era que as igrejas enchiam domingo? Eram os crentes convidando os outros para ouvirem a palavra, para ter vida eterna e ir para o céu de glória. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem no domingo está levando uma pessoa não crente para o culto? Levante a mão. Quem está levando uma pessoa não crente? Olha aí a nossa pobreza. Domingo à tarde, quando era antigamente, os crentes eram nas ruas, nos bairros, evangelizando e convidando a todos para o trabalho do Senhor. E o primeiro era o pastor que estava com a boquinha dele, não tinha nada, não tinha carro de som, mas ele estava evangelizando, porque o campo não é a igreja, o campo é o mundo, povo de Deus. Oh, aleluia.
Aí hoje, sabe qual é o problema que nós temos? O irmão que é diácono, se ele não tiver oportunidade, ele se zanga e procura outra igreja, porque ele só quer ser diácono, mas ele não quer evangelizar. O irmão que é presbítero, se não der oportunidade para ele, ele vai embora. A irmã é cantora, mas ela só canta se tiver som e se tiver playback. Irmão, eu quero que Deus dê uma sacudida em nós. Eu quero que Deus sacuda a mim, sacuda você, porque Ele nos colocou na terra para ganhar almas. Lucas 4. Coloca na tela, ele está citando aqui Lucas 44, 42, 43. Coloca, isso aqui é muito importante, irmãos. É por isso que vocês podem observar aqui, quando eu cheguei, eu disse para os pastores: vamos fazer mobilização pastoral, vamos fazer evangelismo, vamos estar na rua, vamos direto. Eu digo aqui para esses dois pastores que trabalham comigo, tem que estar na rua direto. A tia Jô estava aqui, ela ficou maravilhada. Ela disse: pastor, eu não estou vendo quase isso mais. Aí pronto. Aí agora também, até surgindo aí com essas leis para poluição ambiental. Aí eles estão achando é bom, irmão. Está tão mole que eu já vi foi crente: pastor, eu não posso pregar aqui não, que a gente pode ser preso. Tu é um covarde, não presta para nada. Eu estava lá em Londres e eu vi um velhinho com 80 e tantos anos, um megafonezinho, pregando. E aí os cabas passando, homossexual passando, criticando, e ele pregando. E eu vi uma senhora, uma jovem, e eu perguntei: quem é ele? Ela disse: ele é um pastor, ele já foi preso aqui umas 10 vezes. E toda vez que ele é solto, ele vem para cá. Deus não chamou pastor e nem igreja só para ficar dentro de templo. Quando soltou o apóstolo São Pedro, Atos 5:20, ele disse: vai e fala ao povo a palavra da vida. Levante a tua mão, se você quer ganhar almas. Pare de ser esse crente só de banco, pare de ser esse crente só de título. Que Deus te dê ousadia para você ganhar almas. Receba a ousadia de Deus, receba o poder de Deus, receba a ousadia de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Saia pelas ruas, saia no poder do Espírito Santo e você vai ver Jesus curar. Saia no poder do Espírito Santo e você vai repreender demônios. Aleluia, oh, aleluia. Vocês já observaram, irmão? Nós não levantamos as mãos aqui, não estamos trazendo ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. 7h30 eu estou lá, eu pego minha chavinha do carro e aí vou tranquilo, mas a minha mulher toda bonitinha, parece que vai para um shopping, todo empacotadinho, todo lindinho. Antigamente os homens de Deus saíam, não sabiam se voltavam. Estou fazendo a obra de Deus. Sai da faculdade, vai para a igreja, prepara a mensagem no caminho. Os crentes também tudo dormindo, o pastor também morto. Os jovens tudo parado, aí começa, temos que acionar um negócio. Aí sabe como é que querem acionar? Bota um jogo de luz, pinta uma parede, bota um louvor, monta um negócio. Não é isso não, irmão. Quer ver a obra de Deus sacudida? Ganhe novas pessoas para Jesus. Mateus 28:19, Jesus diz: fazei discípulo de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15, ide por todo e pregai o quê? E quando você lê Paulo ainda diz assim: eu não quero pregar Cristo aonde outros já pregaram. Aí é um bocado de cabra velho ruim, preguiçoso, não quer trabalhar. Aí abre uma igreja, que é a coisa mais fácil no Brasil, é abrir igreja. Aluga um salão, compra 20 cadeiras brancas, chama a sogra, chama o tio, tudo ruim também. Aí abre uma igreja. A Assembleia de Deus
aqui é nós. Aí pronto, aí bota. Mas você vai olhar lá, não tem uma pessoa nova convertida. É crente de outra igreja, crente velho ruim, doido também por cargo, aí também está lá. Não presta para nada. E enquanto isso o mundo está aí. Jesus dizendo, o campo é o mundo, mas eu estou pescando nas igrejas dos outros. Cadê o texto aí? Lucas 4, e eu vou 4:42. Pronto. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava. E chegou junto dele e o detinha para que não se ausentasse dele. Olha aí o 43. Olha aí, pronto, 40. Ele, porém, eles dizem, também é necessário que eu anuncie a outras o quê? O evangelho do reino de Deus. Porque para isso eu fui. Irmão, não se conforme só com isso aqui não, igreja. Eu mandei até tirar uma grandona que tinha aqui. Eu deixei, cadê a outra, irmão? A do pastor Joci. Tá ali, irmão, eu mandei tirar a minha. Nós nos apegamos nisso aqui. Tem irmão que se não tiver a vaga dele para ele sentar, mas aí no culto ele senta. Aí pronto, aí ele senta aqui. Pronto, derreta aqui. Até cantar o hino da harpa. Nós abrimos esse culto. O outro que não quer ouvir o outro pregar, inventa de ler Bíblia na hora da mensagem. É Satanás, irmão. E o pastor pregando. E o outro, que aqui é um bocado também. O outro é assim. Está na mensagem e ele está. Celular. Dentro da Bíblia. Vocês se lembram, hoje pela manhã eu preguei, que Deus disse assim para Moisés, fala a rocha. Não foi assim? Está lá em Números 20, fala a rocha. O que foi que Moisés fez? Bateu. E eu li um teólogo que diz que ele cometeu o pecado de sacrilégio. Deus disse assim, tu não entra na terra. Cuidado para vocês, irmãos, não ficarem mexendo nisso aqui na hora da mensagem, na hora do culto, fazendo de conta que está ouvindo mensagem e mexendo no celular. Eu estava em uma convenção e um pastor presidente pregando e eu aqui sentado atrás. Olha, vocês sabiam, eu estava lá na Alemanha, aí um pastor disse assim, venha, sente aqui. Lá eles não sentam em púlpito. O púlpito é só para pregação. Eles não sentam em púlpito. Eles não sentam. Senta de lado. Aí o pastor chamou o outro. Ele disse, eu estou até com vergonha, porque aqui nós não temos esse costume. Ele disse para mim. Eu disse, então também eu vou sair. Ele disse, não, mas é porque o senhor está aqui hoje. Aí no Brasil tem esse costume, eles estão botando. Mas não sentam. Eles dão prioridade. Eles querem olhar para a cara do pregador. Eles querem saber o que o pregador vai dizer. É verdade. Observe bem uma coisa, Moisés falou a rocha, ele bateu, Deus disse, tu não vai entrar na terra prometida. Um simples gesto, na zanga, na ira. Então, queridos, para finalizar, escute bem, e tem uma coisa que o pastor Balbino mexeu aqui, eu nem ia mexer, mas ele mexeu, escute, olhe para cá. Vocês se lembram de Mateus 17? O Pedro virou um cultão de poder. Quando a glória desceu, eles viram Jesus transfigo. E apareceu quem? Eita, aqui está gostoso. Tem irmão que diz aqui na igreja, eu estou melhor do que a sarça ardente. É bom demais. Vai trabalhar, rapaz. O Pedro queria ficar lá, não foi? Se quiseres, eu faço já, Jesus, 3 cabanas. E nós vamos ficar só na admiração, na glória, no óleo, no fogo, no azeite. Jesus disse, não foi para isso que eu fui enviado. Irmão, tem um bocado de irmão, só as cabaninhas. Tem irmão aqui que pula aqui dentro, eu acho bom o crente glorificar e correr, mas no bairro dele ele não evangeliza, nem que mate.
Ninguém nem sabe que ele é crente. E olha para cá, para me finalizar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou dizendo, nós temos que rever nossa teologia pentecostal, que o batismo com o Espírito Santo só é para 2 propósitos. Qual é o primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo? Ser testemunha. Pronto. E qual é o segundo? Adorar em línguas. Mas o primeiro propósito que ele te enche é para quê? E se tu está cheio e não evangeliza uma alma, que poder é esse que você está tendo? Eu marchar é fácil, eu fazer isso e pronto, né? É fácil. Corta uma cana que é uma beleza, mas não evangeliza ninguém. Dirige, eu não sou contra isso, não, eu acho até bonito. Quem é que vai ser contra? Agora o que eu acho mais lindo é um crente que é cheio aqui, mas ele quer extravasar lá fora a alegria do Espírito Santo. A igreja não é o campo de trabalho. E pastor, e para que a gente vem para a igreja? Diga comigo: adoração, comunhão, fortalecimento, servir aos santos. A igreja não é campo de trabalho. A igreja não é campo de trabalho. Qual é o campo de trabalho? É o mundo. Aonde é que a gente faz pecador ser santo? É no mundo, pregando o evangelho. Em último lugar, ele faz a separação. Diga comigo, ele faz a separação. Bem forte, ele faz a separação. Vira aí para o teu irmão e diga para ele: não se preocupe. O falso sempre vai estar aqui. Não se preocupe. O mentiroso, o adúltero, sempre vai estar aí. Agora se prepare. Vai chegar o dia da grande colheita. É aqui. Oh, glória a Deus. Irmãos, a gente fica: meu Deus, tem bagaceira demais. Seja crente. Jesus só estava dizendo isso: seja crente, porque o dia da colheita vai. Vocês se lembram que lá no 13, me parece que é o 29, os discípulos disseram: vamos arrancar. Não foi assim? O que foi que Jesus disse? Então olha para cá, sempre vai ter a mistura. Eu vou cultuar do lado do falso, porque tem irmão que diz: eu vou sair porque nessa igreja aí tem muito mentiroso. Não te preocupa, deixa ele mentir. É só tu não ser mentiroso. É assim ou não é? Essa igreja tem um bocado de crente sem vergonha, e tu é sem vergonha. Porque eu tenho uma notícia triste para dizer: não vai faltar sem vergonha no nosso meio. Não vai faltar crente falso no nosso meio. Agora eu tenho também uma notícia para te dar: quem vai fazer a separação da mistura é Ele. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Ele vai mandar os seus anjos, que são os ceifeiros, e vai mandar buscar todos que cometeram pedofilia, adultério, mentira, roubo, falsidade. Os anjos vão pegar teu dia. Chegou teu dia, mentiroso. Chegou teu dia, falsa. Pronto. E há uma coisa interessante aqui. Se vocês observarem, irmãos, se vocês observarem, nesse dia aqui, quem é que vai ser colhido primeiro? Quem é que vai ser colhido primeiro? Olha, preste bem atenção. Tá bem? Coloque, irmão, para eles observarem. Eu ainda vou falar dessa colheita. Coloca lá Mateus 13. É isso que eu quero dizer para vocês. Preste bem atenção. Quem é que vai ser colhido primeiro? Coloca lá o texto. Primeiro, quem vai ser colhido? Quem é a igreja? Olha aí. Pode passar, pode passar. Pode passar. Observem bem. É o 42, coloca. Olha aqui, ó. É o antes, 41, coloca. Mandará o Filho do Homem os seus, e eles colherão do seu reino tudo que causa o quê? Escândalo. E cometem o quê? Pronto, aí não se preocupe não.
Porque tem irmão que diz: eu vou sair dali do Tirirical, porque um dia desse eu vi aquela irmã que não vale nada. E tu vai fazer a colheita, é tu. Hein? E Jesus disse em Mateus 18, o escândalo vem. Aí tu tem que dizer para ela: rapaz, te conserta, vai ser crente, que a colheita está chegando. Pronto, mas para finalizar, preste bem atenção. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do... Irmão, observe, quem é que está no reino? Me diga aí, vocês bem forte para me encerrar. Quem é que está no reino? Quem é que está junto no reino? Está o trigo e quem mais? Sempre tem a mistura, não é de agora não. Quando Israel saiu do Egito, saiu uma. Quando os filhos de Deus em Jó primeiro foram se apresentar, quem se apresentou? Satanás. Todo tempo ele está aqui. E se tu for se preocupar com ele, tu vai perder a tua salvação. Olha para a irmã que é ruim, cuida da tua vida, deixa ela. Porque o céu não é aqui. Lá é que não vai entrar, lá a portinha tranca. Ficarão de fora os cães, os mentirosos, os fuxiqueiros. Mas enquanto não estiver aqui, até nos nossos cultos eles estão adorando. Até línguas estão falando. Mas tem uma coisa interessante aqui, olha. Porque isso aqui, irmãos, já é na segunda colheita. É quando Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E isso aqui, para quem não crê no arrebatamento, aqui está a prova do arrebatamento. Porque preste bem atenção, nesse tempo aqui, quem é que vai ser colhido primeiro? Pronto. E quando Jesus vem a buscar a igreja, ele colhe primeiro quem? A igreja, está lá em 1 Tessalonicenses. E aqui, ele vai ser colhido para a condenação. Isso aqui é importante, isso. Então escute para mim finalizar. Isso aqui mostra que quem faz a separação é ele. Coloca só aí 1 Coríntios 11, 14. E aí eu encerro aqui, para a gente ir para casa. 2 Coríntios. Coloca aí. 11, 13, coloca aí. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, como é que ele faz? Se transfigura em anjo de luz. Aí. Não é muito, pois que os seus ministros, hein? Quem é que está aí com eles? Seus ministros, se transfiguram em quem? Pronto, mas o fim dos quais será conforme as suas? Então, irmão, fique tranquilo, deixa eu dizer uma coisa. Tem muito diabo no nosso meio. Não sou eu que estou dizendo, não, é o Paulo. Mas graças a Deus, vira para o teu irmão e diga para ele não se zangar. Diga assim: tu não é o diabo. E diga: nem eu, diga aí, tu não é o diabo. Mas se tu for o diabo, pode dizer para ele: se tu for o diabo, a colheita está chegando. E naquele dia ele vai dizer quem é e quem não é. Mas os salvos estarão com o Senhor Jesus no céu de glória. Graças a Deus. Pai santo, Pai querido, que a tua palavra entre nos teus filhos, dando vida e vida com abundância, em nome de Jesus.